Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Líder Maravilha, o podcast que traz mulheres inspiradoras com as suas histórias, com seus desafios e também com as suas conquistas. Hoje estou com uma presença ilustre dessa maravilhosa Marília Andrioli. Muito prazer, muito bem-vinda! Prazer é todo meu, Carla. Fiquei feliz com o convite, fiquei muito honrada. Adoro o seu conteúdo, sempre acompanho, acho extremamente enriquecedor. Vejo sempre mulheres incríveis por aqui. Então hoje eu estar sentada é uma honra pra mim. Obrigada pelo convite. Obrigada. E hoje chegou o seu dia. Chegou o meu dia. De sentar com a Mulher Maravilha. De sentar com a minha Mulher Maravilha. Ela é a Mulher Maravilha mesmo, viu? Mas essa aqui é muito maravilha também. Que ela é CEO da Spec Your Brand, uma marca de calçados. A gente vai conhecer mais. E também ela é minha sócia da MLS. Ela que faz parte da trinca do V-Club, um dos clubes lá da MLS. Então, ela é mentora também. Vamos contar também um pouquinho sobre isso, né, Má? Tem muita história pra gente contar aqui hoje. Tem, com certeza. Inspiradora. Vamos começar, que eu gosto do seu começo, né? Tá. Da sua base familiar, da onde você é, onde você nasceu. Como que foi sua infância? Me conta um pouquinho. Bom, bora lá. Eu sou de Rio Claro, interior de São Paulo. Nascida, criada e resido lá. E adoro minha cidade. Adoro morar no interior. O pessoal fala, Marília, você vai mudar para São Paulo? Eu falo, não. Eu adoro, eu gosto muito. Fui criada em chácara. Então, assim, aquela criança que teve uma infância gostosa, de brincar com terra, de brincar com o irmão. Eu e meu irmão, a gente sempre foi muito apegado. Inclusive, meu irmão é meu sócio hoje do V-Club. Então, a gente sempre teve uma infância muito assim, eu diria, rica. No sentido de estar junto, de valores, de princípios de família. Família é sempre todo mundo muito junto. E aí a gente passou por uma transição, e que foi a grande, assim, perda da nossa vida. A gente perdeu meu pai muito novo. Meu irmão, eu tinha 9 anos e meu irmão tinha 6. Então, realmente foi um divisor de águas, assim, na minha infância. Eu falo que eu lembro muito da minha infância abaixo dos meus 9 anos. E depois tem um período até eu realmente me tornar ali uma pré-adolescente, uma mocinha, que são momentos quais eu não tenho boas lembranças, momentos que me machucam, que me marcam. Que é como toda pessoa, né, Carla? Acho que todo mundo na sua história tem os momentos que, ao lembrar, desperta alegria, saudades, e o momento que desperta dor, angústia, aquele que você quer deixar numa caixinha diferente da caixinha que você escolhe abrir todos os dias. Boa. Né? Então... E aí a nossa vida mudou muito depois que meu pai faleceu. Então a gente mudou numa série de fatores, né? Na nossa segurança emocional dentro de casa, a minha mãe tendo que ser absolutamente forte, pai e mãe. Financeiramente, nossa vida também mudou muito. Então foi uma grande lição de vida que nos trouxe muita dor, mas ao mesmo tempo a gente sempre fala muito sobre isso. Nos ajudou na construção ali da nossa base de quem nós somos hoje. Então eu falo que o que é a base? É o alicerce, é o cimento, é aquele ferro, a perfuração. É realmente tudo que tá ali no teu mais profundo que te mantém em pé. Uhum. E que, embora venha a tempestade, venha a chuva, não te deixa balançar e muito menos desmoronar. Sim. Então eu falo que eu acho que toda dor que eu tive que passar, eu passei muito nova. Então isso me fortaleceu, me tornou uma pessoa realmente antifrágil, com uma régua muito alta. Então, ao mesmo tempo que eu olho pra trás e falo, nossa, não quero que ninguém passe por isso. Tenho pânico de imaginar meus filhos passarem, é um dos meus maiores medos. Eu e meu marido partimos novos, porque foi muito difícil. Mas, ao mesmo tempo, eu olho pra trás e falo, ainda bem que eu passei tão nova. Porque isso fez com que eu me fortalecesse. E hoje, embora apareça diversos desafios, eu sempre tô pronta. Então é difícil eu me desestabilizar, é difícil eu cair numa cama, é difícil eu não achar um problema, uma solução. E assim a gente foi crescendo. Eu falo que quando a gente não tinha nada, a gente tinha a união, a família e o amor. Então, eu acho que é uma mensagem até para todo mundo que tá nos ouvindo, né? Às vezes muitas pessoas buscam ter tanta coisa e às vezes a base, a raiz que realmente vai te sustentar, ela não semeia, não cultiva, né? Não tá forte. Não tá forte. Então, eu, minha mãe e meu irmão, a gente sempre se uniu, sempre um por todos, todos por um, sempre juntos, sempre com muita verdade, sempre com muita lealdade e principalmente encarando a vida como ela tem que ser, né? E o mais importante que eu acho que acontece muito nas pessoas hoje, principalmente nos jovens, sem a vitimização.
né? Porque o vitimismo hoje é como se fosse uma capa invisível, né? As pessoas gostam de se vestir do vitimismo para aliviar a culpa, os problemas, a falta de coragem, né? Então, tanto eu, meu irmão, como minha mãe, nós não nos fizemos vítimas das circunstâncias. Então, a gente sempre traz o problema. Ai, a gente poderia se esconder, né? Ai, mas meu pai faleceu, minha mãe, ai, mas meu marido faleceu, o meu irmão, ai, mas meu pai faleceu, a gente passou muito problema. E não, aconteceu, e agora? Como que a gente vai enfrentar a vida? Como que a gente vai seguir daqui pra frente? E foi assim a vida toda. Então, eu cresci sendo uma menina muito ajuizada, e eu falo que logo cedo eu despertei em mim sentimentos quais são os meus mais fortes até hoje. Como então o meu lado maternal, né, que eu amo ser mãe, sou doente pelas minhas crianças. Eu falo que não é o que eu faço de melhor, é a maternidade, mas é o que eu mais amo fazer. Então, esse espírito de eu ter que cuidar do meu irmão muito jovem, porque minha mãe só trabalhava, né, ela tinha que trabalhar para poder trazer o pão para casa, despertou em mim a maternidade. De um lado fraternal, você conseguir olhar para o próximo, você conseguir colocar o outro na frente de você. E essa é uma característica minha até hoje. Então eu gosto de realmente conseguir olhar para o outro, entender o outro, né? Poder fazer a diferença na vida do outro. A resiliência e a determinação, que foi algo também que desde nova eu tive que trazer. A autorresponsabilidade, porque enquanto minha mãe trabalhava, era eu que cuidava de todas as coisas de casa. Então comecei a dirigir com 13 anos de idade, já era eu que fazia supermercado, era eu que ia no banco. Então sempre fui uma menina muito responsável. E aí eu tinha o sonho de ser arquiteta. Eu gosto sempre de falar isso, eu sempre gostei, sempre achei lindo as casas, as moradias, sempre achei bonito isso de você poder construir algo onde a família vai viver, onde a família vai estar junto à mesa, celebrando, comemorando. Legal. E talvez, eu acho que eu, por ser muito sonhadora, sempre fui uma menina sonhadora, eu tinha aquilo dos castelos, das princesas e dos reis, construir tudo isso. Enfim, era um sonho ser arquiteta. Quando eu fui fazer faculdade, eu não tinha condição de pagar a faculdade de arquitetura. Faculdade de arquitetura era o dobro da administração de empresas na época, que era o que eu poderia pagar. Tá. O dobro não, acho que era o triplo, tá? Então, assim, desde nova, eu não fiquei esperando. Ai, não, quando eu puder fazer a faculdade de arquitetura, eu vou fazer. Eu sempre me virei com as condições que eu tinha. Certo. Então, ó, nesse momento, é a faculdade de administração que eu posso fazer? É a faculdade de administração que eu vou fazer. E aí, eu fui fazer a faculdade de administração. Era o que dava pra fazer na época. E eu, pra ajudar a pagar a faculdade, eu vendia na faculdade. Então eu vendia roupa, vendia acessório, vendia bijuteria. Super me virava assim. E aí, aconteceu que eu pulei uma parte super importante, na verdade. Então volta. Deixa eu retroceder. Antes da faculdade, eu sentia que eu precisava começar a ajudar minha mãe em casa, financeiramente. E a minha avó tinha uma confecção de cama, mesa e banho. E aí eu cheguei pra minha avó e falei, vó, posso trabalhar com você? Ela falou, Marília, mas você ainda tá na escola, você vai trabalhar comigo, o que você vai fazer? Eu falei, eu não sei, o que eu puder fazer. Eu não sabia fazer nada, imagina, novinha. Falei, me dá o que eu puder fazer. Ela falou, olha, eu posso te ajudar, você atender uma cliente ou outra que vier, porque ela trabalhava sobre encomenda. Ela não tinha pronta entrega, então a pessoa ia, ela tinha um mostruário e a pessoa encomendava a roupa de cama que ela queria. E ela mesma fazia? Isso eu tinha 12 anos, não, ela tinha confecção, com 25 costureiras já. E aí, eu tinha 12 anos, meu primeiro emprego, tá? E ela falou pra mim, então começa, eu posso te dar também a função de fazer os laços das encomendas quando as pessoas vierem buscar. E aí, eu lembro que foi o meu primeiro contato com a venda, de fato, antes da faculdade. Porque as pessoas iam até lá pra buscar, pra fazer uma encomenda. Só que elas sempre ficavam encantadas com as outras encomendas que estavam prontas. E elas queriam levar aquilo. E elas não podiam levar, porque aquilo era encomenda de outra cliente. Era personalizado. Era personalizado. E aí foi o meu primeiro, acho que insight que eu tive com 12 anos, de veia empreendedora mesmo. Que eu lembro que eu cheguei pra minha avó e falei assim, vó, eu acho que a gente tem que ter alguma coisa pronta. Porque toda vez eu tô tendo que falar não. Elas querem levar o que tá aqui pronto da outra cliente, não pode. Elas, nossa, mas eu nunca pensei em trabalhar assim. Falei, vamos tentar? Vamos tentar? Ter um produto aqui pronto? Vamos. Então aí, olha o que é sobre dados, né? Você realmente ter controle, realmente... Eu fui e puxei na minha listinha quais tinham sido as últimas encomendas e quais eram as encomendas que estavam ali na frente despertando o desejo. E aí eu propus pra minha avó da gente começar a ter uma produção e deixar pronto para as clientes. Que demais. E foi maravilhoso, porque todo mundo vinha,
as pessoas amavam, compravam e ainda faziam encomenda. E às vezes acontecia dela levar pronta, gostar tanto, uma amiga ver, ou a sogra ver, a irmã ver e ela voltar a encomendar mais antes da outra encomenda. Ou seja, o ticket médio por cliente aumentou muito. Legal. E minha avó ficou super feliz. E ela falou, vou começar a te dar comissão. Então foi meu primeiro contato com a venda e com o comissionamento, sabe? Demais. E era muito... Eu amava fazer aquilo. Primeiro por Ainda existe, Má? Não, minha avó faleceu. Não existe mais. Eu ainda penso num dia, quem sabe, ter algo nesse segmento, tá? Ou como vestidora, ou pra ser só a cara da marca. Em homenagem a ela mesma, porque eu falo que ela foi uma grande inspiração na minha vida. Legal. E aí chegou o momento da faculdade, então eu vendia pra ajudar a pagar a faculdade. E me fez mal morar longe. Era 2 horas da cidade, da onde eu morava, eu fazia faculdade. Mas eu tinha sido criada muito junto com a minha mãe e com o meu irmão. E eu senti minha mãe um pouco mais debilitada de eu ficar longe, não estar em casa todo dia. E apertou também financeiramente. Eu não tá mais ali trabalhando, tá só fazendo a faculdade. Então eu resolvi, falei, não, eu vou voltar pra casa. Vou dar um gás, trabalhar. Quando eu tiver melhor financeiramente, eu volto pra faculdade. Então eu tranquei, depois de 3 anos, faltava 2 anos pra eu concluir. Voltei embora. E aí a minha tia tava montando uma loja de roupa. Ela falou, Má, você não quer vir trabalhar comigo, né? Falei, vou. Porque eu senti que quando eu tava na faculdade ali vendendo acessórios, eu me identificava com aquilo. Eu realmente gostava de ver a satisfação da cliente encontrar algo que realmente fizesse ali o dia dela mais feliz, o look dela mais bonito, enfim. E aí eu fui trabalhar como vendedora. Só que foi muito engraçado, Carla. Eu nunca, na minha trajetória como vendedora, como gerente, eu nunca me contentei em fazer o papel que me era dado. Então eu sempre preenchi janelas quais talvez eram até invisíveis. Então eu sempre buscava espaços vazios e me infiltrava ali. Então eu nunca fui a funcionária do tipo, mas eu não sou paga pra fazer isso. Muito pelo contrário. Eu sempre pensava, eu não sou paga pra fazer, mas se eu ficar boa, pode ser que um dia eu seja paga pra fazer isso. Ótimo. Qual não estou sendo contratada pra fazer. Isso é um grande insight para intraempreendedores. Quem está trabalhando numa empresa e quer crescer, ou tanto dentro da empresa quanto fora da empresa, não se contentar com o lugar que foi que lhe foi destinado. E você sabe que eu acho que esse, Carla, é o primeiro pensamento grande dentro de uma cabeça pequena. Sabe por quê? Até hoje, por exemplo, hoje você, sucedida, bem relacionada, estruturada profissionalmente, financeiramente, até hoje você só faz o que você gosta? Não, nem um pouco. Nem um pouco, não é assim? Então as pessoas têm que entender, elas acham que quando as pessoas são grandes, elas só fazem o que elas gostam e o que elas têm como papel fazer. Hoje pensa, se você tivesse sido apenas a Carla do escritório de contabilidade, como seu pai te colocou lá um tempo atrás, você concorda que você não teria nada do que você tem hoje? Nós não estaríamos nem aqui gravando esse podcast. Sim. Quantas vezes precisou da sua iniciativa, da tua coragem, da tua ideia, de chegar e trazer uma nova ideia, trazer um novo formato, e realmente ir lá colocar a mão na massa em algo que talvez seu pai não enxergasse. Quantas vezes você fez isso? Sim, várias. Né? Então eu acho que pra quem tá nos assistindo, eu acho que esse é o primeiro pensamento grande que tem que ter na cabeça de alguém. Eu não preciso ser o que só as pessoas acham que eu posso ser, o que eu posso fazer. Tem uma frase que eu gosto de usar muito, o lugar da mulher, não é nem da mulher, tá, gente, no geral, mas o seu lugar é onde você quer estar, não onde os outros acham que você deve ficar. Então, a partir do momento que você abre a mente, fala, não é porque eles acham que eu não sei fazer, o que eu não posso fazer, que eu não posso mostrar que eu sou capaz, né? E quanto mais você repete, melhor você faz, menos difícil fica aquilo. E quanto mais constância você tem, aquilo passa a fazer parte de quem você é. Exato. Né? Então, meu papel era vender? Era vender. Só que a partir do momento que eu entendi que eu poderia arrumar o VM, a partir do momento que eu entendi que eu poderia criar uma campanha ali naquela semana para mandar para as clientes, a partir do momento que eu entendi que eu podia ajudar na compra e eu comecei a fazer isso repetidamente, eu comecei a criar uma imagem de liderança e de capacidade natural. Isso é muito legal. As pessoas às vezes querem fazer algo e mostrar que elas sabem fazer algo quando lhes são dadas essa autonomia. Ou quando lhes são dadas o cargo. Não, agora você é gerente. Agora você é diretor de marketing. E a maioria do tempo passam lá, quietas, introspectivas. Então eu era o contrário. Eu fazia
sem me pedirem, e naturalmente eu fui gerando um espírito de liderança, de posicionamento. Sim. E aí de vendedora eu já passei pra gerente super rápido. As pessoas, elas já te enxergam, né? Se você se posiciona, mesmo que você ainda não é, elas já te enxergam como? Elas já te Aí enxergam já vão, como? por exemplo, fazer perguntas, já vão pedir sua opinião. E aí o próximo passo vem, com certeza. Tem sempre alguém te olhando, né? Tem sempre alguém te olhando. E você sabe que hoje, eu não diria 100%, tá? Mas 90% das pessoas, onde elas mais querem estar é próximas à segurança, né? E eu falo que posicionamento é segurança. É você passar para a pessoa a segurança de que ela pode confiar em você, que aquela missão que lhe foi dado, que você se propôs a fazer, vai ser feita com segurança, né? Sim. E nada mais é do que você realmente estar pronto para aquilo, né? Se você não... E a gente não nasce pronto. A gente precisa fazer para realmente se tornar pronto. Tem uma frase que eu gosto muito de dizer que é assim: antes de você fazer algo com excelência, você precisou fazer razoavelmente bem. Antes do razoavelmente bem, você precisou fazer mal feito. E antes de fazer mal feito, você precisou começar, né? Então, assim, a constância, o todos os dias te leva à excelência. Então, a minha jornada foi essa. E eu comecei a criar espaços dentro de uma loja de roupa que não existia. E era muito engraçado porque as pessoas observavam, o meu time observava e os clientes observavam. No entanto, que eu recebia propostas de emprego o tempo todo. Quase que diariamente, semanalmente. Porque eu realmente fazia com amor. Mesmo que ali, eu ganhava onde? Eu ganhava comissão na venda, certo? Quando eu arrumava o VM da loja, eu não ganhava mais. Quando eu arrumava a campanha de marketing da semana, eu não ganhava mais. Mas eu não ganhava mais dinheiro. Eu ganhava mais reconhecimento, respeito, visibilidade. Exato. Então eu acho que esse é algo que eu trago pra mim até hoje. Várias das oportunidades da minha vida apareceram por eu fazer de modo genuíno mais do que era meu papel ali. E eu acredito que é um grande diferencial em mim, que eu gosto de sempre transbordar. Eu compartilho isso nas minhas redes sociais diariamente. Não faça só o que lhe foi dado, né? E foi assim que foram surgindo grandes outras oportunidades. Top. E aí, de vendedora dessa loja, fui para outra loja, cresci muito, conheci pessoas incríveis, inclusive meu marido, que era meu cliente. E aí foi dentro dessa segunda loja que eu tive uma grande mentora, que era a dona da loja, que me ensinou. Eu sabia, então, eu estava aprendendo isso, de fazer a diferença na vida das pessoas, de ser realmente a mais ali do que me esperavam. Só que com essa, que eu falo que foi minha primeira mentora, eu aprendi um pouco sobre o rebolado da vida. Né? Sobre assim, na teoria é uma coisa, na prática é outra. Então eu ficava muito próxima dela e aprendi um pouco realmente sobre gestão, sobre como você lidar ali com as adversidades e como você administrar a quebra que acontece na ponte entre expectativa e realidade. Porque isso é um insight muito importante. Como? Você saber lidar com a quebra de expectativa e realidade. Se você se frustra por muito tempo e você não sabe remanejar e a olhar para o outro lado e fica focado naquela ponte quebrada, você perde muito time das coisas, né? Então ela era uma pessoa que rebolava muito. Não deu certo aqui? Não. Vamos pro outro lado. E eu absorvi muito isso. Legal. E trouxe muito pra minha vida. Mas espera, vamos só explicar melhor um pouco essa expectativa e realidade. Da empresária a expectativa e a realidade ou do cliente a expectativa e a realidade? Em tudo. Em Tá. tudo. Porque quando você trabalha numa loja, você tem tudo ali. Você tem a expectativa da empresária, vamos supor, numa loja de roupa como eu trabalhava, né? Então ela tinha expectativa do que seria vendido, do que seria desejado, do faturamento, do que seria sucesso, da procura. E às vezes as coisas não saem como ela acontece. Ou a mesmo lidar com o time, expectativa em relação a como os funcionários vão tratar, como que vai ser o espírito, como que vai ser a cultura. E às vezes isso não acontece. Certo. E a mesma coisa, expectativa do cliente. Às vezes você acha que o cliente vai ter aquela percepção, que você vai conseguir fazer com que aquele cliente tenha a percepção de valor do teu produto, daquele momento, do evento que você está proporcionando. E às vezes as coisas não saem como você quer, né? Porque se eu sentar aqui com você hoje, Carla, vamos montar um plano do que a gente vai fazer, vamos fazer um negócio juntas? Sim. Na teoria, a gente vai conseguir, imagina eu sendo do jeito que eu sou, você do jeito que é, a gente monta um negócio rapidamente. Quando a gente vai pro campo de batalha, acontece... A realidade é outra. A realidade é outra. Os imprevistos são outros. Acontecem coisas que a gente não coloca num plano teórico e no plano real ele acontece. Então eu acredito que naquele momento com ela eu aprendi muito
a não me frustrar por muito tempo. Certo. E eu acho isso muito importante. É importante para todas as mulheres que estão ouvindo. Falo que... E tem até uma frase que eu escutei uma vez que falou, nossa, casa muito com esse meu pensamento. Você gosta de tênis? Você acompanha tênis? Médio. Um pouquinho. A gente é fissurada. Se meus pais ouvirem isso, eles me matam, né? Porque meu pai e o Johnny jogam a vida inteira. Adoram, né? Mas eu sou mais ou menos. Tá, não. Em casa a gente ama, e foi o Arthur, meu filho de 9 anos, que é tenista. A Lala tá começando agora também, mas ela que trouxe essa paixão. Então a gente começou a acompanhar o tênis devido ao Arthur. E tem uma frase que o Rafael Nadal falou que me marcou muito. Falei, faz muito sentido com tudo que eu sempre pensei. Perguntam assim pra ele: Nadal, você acha que o Djokovic é realmente o melhor jogador do mundo? E ele responde assim, ele fala, em relação à técnica, em relação a conhecimento da quadra, em relação à disciplina, podem até ter outros jogadores tão bons quantos, mas o que difere Djokovic é a sua capacidade de ser resiliente e esquecer um ponto e estar pronto para viver o outro. Então, ele pode sofrer um ponto, ele pode quebrar a raquete no chão, ele pode estar puto da vida, mas é impressionante, ele não espera nem o próximo set, nem o próximo campeonato, nem o próximo mundial. Não, no próximo lance, ele tá inteiro de novo para fazer outra jogada. Então, não é sobre você perder o ponto, é sobre quão rápido você se recupera pro próximo. Legal. E ele falou, esse é o grande diferencial dele, é a mentalidade. E eu acho que para todas as empresárias hoje, as líderes, e foi o que mais me marcou dessa minha época, que eu tinha 17 anos, foi isso. Você pode cair, mas você não pode ficar caída muito tempo no chão. Tem que ser rápido. Você tem que ser rápida. Você tem que saber rebolar. Eu gosto do conceito de baratear o fracasso. Barateia o fracasso. Isso aqui tá bom, beleza. Próximo. Não sofre, né? Não sofre. Você pode até sofrer, mas tem que durar Rápido. pouco. Tem que durar pouco. Se a sua frustração for muito extensa, o seu poder de resiliência e de enxergar rápido outro caminho é reduzido. E aí, quando você reduz esse caminho, o que você faz? Você reduz automaticamente sua possibilidade de sucesso e seus resultados, né? Então, eu aprendi muito isso, muito menina. Então, tá vendo que na minha trajetória eu vou trazendo as grandes lições da minha vida. E aí, quando vendedora, eu tive uma cliente, que inclusive eu estava com ela esse final de semana, ela é minha amiga do peito até hoje, foi minha madrinha de casamento, que ela trouxe uma grande virada de chave. Porque ela era uma cliente que ela começou a ir na loja e ela só gostava de ser atendida por mim. Porque eu sempre fui muito honesta com as minhas clientes. Enquanto as outras vendedoras estavam loucas por números, sabe? Eu vou vender tanto, hoje eu vou vender tanto. A minha meta sempre foi marcar a vida da cliente que entrasse por ali. Então eu sempre gostei de fazer a diferença. Eu tinha que marcar o dia dela. E o meu compromisso com ela era com que ela saísse de lá voltando, buscando pelo meu nome, pelo meu atendimento. Falo que eu nunca aceitei ser a mocinha simpática do caixa. Sabe, você sai da loja, você fala, aquela mocinha tão simpática me atendeu. Você pode ser simpática, mas ser só simpática, você não vai crescer. Não adiantou. Então eu queria realmente marcar a vida da cliente, que ela sai de lá falando assim, você tem que ir na loja tal e buscar pela Marília. É ela que tem que te atender. Então eu sempre gostei de trabalhar dessa maneira. Então, às vezes as donas das lojas, as vendedoras, as clientes chegavam, elas desciam 50 roupas, 100 roupas, mostra tudo. Eu nunca fiz isso. A cliente chegava, eu analisava qual era o biotipo dela, o que realmente iria ficar bom. Eu não mentia se aquilo ficou bom ou não. Então eu trazia, em vez de 50 peças de roupa, eu trazia 5. Mas eu vendia 5 e as 5 com ela feliz. Isso aí é perfeito. Perfeito. Então, eu sempre tive esse olhar de olhar para a pessoa como uma pessoa única. E não o que todo mundo vai gostar, vai ficar bom pra todo mundo. E assim eu fui construindo meu espaço. E aí um belo dia essa cliente virou pra mim e falou assim, Má, eu queria tanto que você fosse na minha casa. Eu falei, na sua casa? Me ajudar, sabe, a montar os meus looks com o que eu já tenho. Porque hoje eu tô numa dependência sua tão grande que eu só uso o que você me vende. Então ela ia todo sábado ela comprava uma quantidade de look e era o que ela usava e ela não conseguia usar mais nada a não ser o que eu falasse. E aí eu falei, na minha casa, e eu sempre fui muito antenada, Carla, sempre muito ligada na minha volta, sempre muito observadora. Então eu sabia que aquilo estava faltando, o que eu disse pra você, buscar espaço. Falei, nossa, se ela me falou isso, imagina quantas pessoas têm essa dor. E aí eu comecei a conversar com uma cliente outra. E eu comecei a entender que era uma dor de muitas mulheres, não só dela. Isso eu tô falando há 15 anos atrás, tá? 15 anos atrás.
E aí eu fui me inteirar e estava surgindo nos Estados Unidos a personal style. Tava bombando. Nos Estados Unidos não tava surgindo, não. Nos Estados Unidos já era febre. No Brasil, imagina, tava assim, um sussurro. Inicial. E ainda era algo visto como nada, como as influenciadoras antigamente. Algo que não vai virar nada. Imagina, personal style. Eu estudei sobre isso, fui pesquisar e falei, cara, essa é a minha próxima profissão. Eu coloquei na minha cabeça que ele seria a minha próxima profissão. Porque eu já era isso de uma forma genuína, sem ser profissional. Eu já fazia diferente com as minhas clientes. Sim. E aí eu comecei na casa de uma, comecei na casa de outra, informalmente. Só pra entender qual era realmente a dor delas. E aí surgiu a primeira brasileira que fez o curso no Brasil. Então eu fui pioneira no estado de São Paulo. Vim pra cá fazer o curso de consultoria de imagem. E assim, eu era motivo de chacota, tá? Porque, motivo de chacota, imagina, 15 anos atrás, você falar que você vestia mulheres, como assim? E as mulheres entre si tinham vergonha de falarem que precisavam dessa ajuda. Então foi algo assim muito inovador. Na época eu já estava nas redes sociais com o meu blog, então eu tinha um blog onde eu colocava muita coisa de moda ali e comecei já o Instagram. Eu comecei na época do Orkut, na verdade. Eu ofereci o trabalho de consultoria de imagem pelo Orkut, por depoimento do Orkut. Caraca! E aí quando o Instagram começou, eu já fui pro Instagram. Só que eu não era a Marília, pessoa física, que eu mostrava a minha vida, eu mostrava o meu trabalho. Então eu mostrava as clientes, os looks das clientes, enfim. E aí assim, ali, ó, entre muitos julgamentos, entre muita tiração de sarro, eu fui firme porque eu acreditava nesse trabalho. E essa cliente foi a minha grande virada de chave porque ela foi uma grande transformação. Eu falo que nós juntas construímos uma nova mulher. Então eu lembro que o marido dela, que é nosso amigo até hoje, me mandou flores. Falou, você trouxe pra ela autoestima, você trouxe pra ela autoconfiança, você mudou ela em todos os sentidos, profissionalmente, como mulher, como amiga, como, esposa. Legal. Então me marcou muito. E aí eu comecei a me posicionar no mercado como consultora de imagem. Me formei, estava toda hora buscando reciclagem e comecei a atender não só na minha cidade e comecei a ficar conhecida bastante na região, no estado. Aí já saiu da loja. Ah, não. Quando eu fui para começar a consultoria, eu já saí. Nesse meio caminho, meu marido também começou a fábrica de sofá que a gente tem. E eu trabalhava com ele na fábrica durante 2 anos. Eu ajudava ele no departamento de costura da fábrica. Então, assim, sabe uma vida? Sempre com muito trabalho, com muita determinação e sem reclamar. Certo. Então, os primeiros 2 anos da fábrica eu comecei com ele também. E aí eu comecei a consultoria de imagem. Comecei a crescer nisso e ser bem vista, né? Então, sempre tem as pessoas que julgam e que depois começam realmente a gostar do seu trabalho. Sim. E nesse meio tempo onde eu já estava ali com umas 50, 60 clientes, eu comecei a ser chamada para palestrar. Então, a minha presença de palco, todo mundo fala, nossa, mas você começou a ser mentora agora, parece que você vem desde lá de trás. Porque daí as empresas começavam a me chamar para palestrar para mulheres. Então, fui em muitas empresas, departamento de RH, multinacionais, e começou assim. E aí depois, programa de TV, programa de rádio. Então, eu fiquei por muito tempo no mercado, me posicionando como consultora de imagem. É uma profissão com a qual eu tenho muito orgulho. Legal. E eu pude transformar mulheres e conhecer pessoas muito incríveis. Fazer contato, network, a ambiência. Então, muito dos contatos que eu tenho foi, sem dúvidas nenhuma, dessa minha jornada profissional. E aí, já consultora, trabalhando muito, posicionada no mercado, foi onde eu realmente me coloquei, onde eu mudei minha vida financeira, profissional. Eu fui mãe do Arthur, né? E o que aconteceu? O meu trabalho, ele dependia muito de mim. Eu até tive secretária, tive assessora que ajudava, mas essas mulheres, era o meu trabalho, era a minha visão, era o meu olhar. Sim. E eu entendi que eu não ia conseguir viajar tanto, eu viajava muito. Palestrava em todos os lugares, estava toda hora, trabalhava até muito tarde na casa das clientes. Falei, eu não vou conseguir com essa vida. E aí foi o momento que eu entendi que eu queria empreender, né? Eu preciso ter um negócio. O que eu vou ter, né? O que eu vou fazer? E nesse mesmo tempo, a minha cunhada, que é a irmã do Ju, que é a Manu, também queria. Ela já trabalhava como influenciadora digital. Então, ela já tinha, na época, ela também enfrentou todo esse bullying de influenciadora. Ela começou no mesmo tempo, mas já como influenciadora, fazendo divulgação para as marcas. Legal. Então, ela já tinha um engajamento altíssimo na internet. E ela estava grávida. Então, ela, a mesma coisa. Ela também viajava, fazia as fashion trips. Falou, Má, como é que vai ser minha vida? Eu vou ter nenê, como é que nós vamos fazer? Aí eu dei a ideia, falei, vamos empreender, vamos ter alguma coisa junto. E aí que a gente comprou a loja de calçados.
que foi a Specchio Loja, que existe até hoje, que hoje não é mais nossa. Então, só para resumir essa jornada, que foi o meu grande boom, que eu falo que a Specchio Loja me tornou a empresária, né? Porque até então, eu era a pessoa de contato com a mulher, com a pessoa, com o cliente. Eu sempre fui muito boa de comunicação e de relacionamento. Mas eu não imaginava toda uma gestão que tem por trás para você conseguir realmente alavancar o negócio. Sim. Né? Então, quando a gente assumiu a Specchio Loja, eu quis esse desafio. Eu não entendia de gestão, de financeiro, parte jurídica, administrativa. E eu, além da consultoria e da venda, que é o que eu sempre amei fazer, eu quis me dedicar a isso. Então, eu aprendi, me especializei e fui crescendo junto com a Specchio. E a Specchio foi minha escola nesse sentido. Então, a gente transformou a loja numa multimarca referência, né? Que a gente ganhou até selo de multimarca referência. E aí, o nosso case da Specchio Brand, que nasceu lá dentro, foi que, na pandemia, não sei se você sabe, mas nós fomos as pioneiras em fazer live shop. A live shop de vendas. Sim. Logo na semana seguinte que o Gustavo Lima fez a live dele, ele foi a primeira a fazer a live cantando. Você lembra disso? Lembro. Que ele fez. Na semana seguinte, a gente pensando, meu Deus, o Gustavo Lima fez essa live. Todo mundo comentando, todo mundo fazendo doação. E eu com aquele estoque de sapato lotado. A gente virou uma loja grande, um faturamento robusto. Era muita responsabilidade. Vendia as melhores marcas de calçados, de bolsas, enfim, conhecida na região toda. O pessoal vinha de van, de ônibus comprar da gente. Caraca. Pra você ter noção. Porque até então, a gente se tornou uma loja estruturada, mas a gente já tava com um digital bem forte, né? Então, uniu as duas coisas. Então, Sim, o que o pessoal de loja começa a fazer agora, a gente já fazia lá atrás. Então, nos ajudou muito esse digital. E aí, quando veio a pandemia, a gente falou, vamos tentar fazer uma live de sapato? E o meu time falou, como assim? Live de sapato. Falei, bom, vamos tentar. A gente se arruma, vamos divertir o pessoal, vamos cantar, vamos brincar, vamos tentar vender. Carla, só sei que foi a maior loucura que a gente já viu. A gente fez 8 horas de live. 8? A gente vendeu mais de 1.500 pares de sapato. Foi uma loucura. E aí a gente fez um boom entre as lojistas. A gente se tornou referência entre as lojistas. Então a gente começou a sentir esse posicionamento. E os representantes vinham pra gente falar, meninas, vocês estão muito conhecidas entre as lojistas. Aonde eu vou, todo mundo fala, a Manu e a Marília de Rio Claro, a Manu e a Marília da Specchio, que demais, tá. E aí a gente falou, opa, de novo, observa e vê o espaço vago. Aí eles começaram a falar que o nosso pedido começou a ser modelo. Que eles chegavam e falavam, o que elas estão pedindo? O que elas compraram? O que elas apostaram? Falei, tá na hora da gente ter um produto aí pra essas lojistas, né? E ao mesmo tempo aconteceu que a gente começou a criar uma marca pequenininha dentro da loja para atender as nossas clientes. Porque a gente sentia ali a dor das clientes. Que às vezes as marcas faziam modelos que as clientes sentiam falta, mas que às vezes não batia, o preço não era acessível, ou era um sapato que não tinha um acabamento bacana. Eu falei, vamos criar uma marca nossa para vender aqui dentro para as clientes. E um dia a gente foi num desfile que a gente ia ter com a Mi Fernandes, que é uma influencer. Você conhece a Mi? Eu acho que eu sei quem Precisa conhecer, qualquer dia ela vai estar aqui no seu podcast. Boa. Também é uma super empreendedora, incrível. E ela nos convidou para levar os sapatos pro desfile dela, que ela ia fazer um desfile, um catálogo editorial, enfim. E foi muito engraçado, porque a gente tinha sapatos de várias marcas e as modelos influenciadoras, quando entraram na sala para escolher, elas escolheram o da nossa marca. Legal. E aí a Mi olhou pra gente e falou, vocês estão vendo isso? Que incrível. Sapato de várias marcas, elas escolheram de vocês. Bora, né? Ela ainda deu o insight junto. Falou, tá na hora do atacado. E juntou com esse momento das lojistas. A gente falou, vamos criar a nossa marca então, né? De calçados realmente para atacado, não só pra gente. E aí a gente começou com o desenvolvimento. E aí deu muito certo. A gente estourou com as demais lojistas. A marca começou a crescer. A gente entendeu que não dava mais pra continuar com a loja. Né? Porque eu sentia tanto amor, tanta paixão, tanto tesão mesmo pela nossa marca, que eu não queria mais estar ali falando das outras. Eu queria falar da minha, né? Então Sim. A gente vendeu a loja e continuamos com a Specchio Brand. A gente escolheu, na verdade, para quem a gente ia vender. Um grupo queria comprar a loja. Eu falei, eu não vou vender para grupo. Eu vou vender para uma amiga que vai continuar esse trabalho que a gente começou. Então hoje a Specchio Brand é a marca número 1
da Spec Loja, que era minha loja. E a gente continuou e hoje a gente tá aí com centenas de lojas por todo o Brasil. Então é uma trajetória que realmente eu comecei ali bem de baixo. Fui me transformando em vendedora, de vendedora em consultora, de consultora em gestora, de gestora em empresária. E esse foi o meu crescimento profissional. E aí, quando a Spec Brand tá nessa ascensão, a gente tá fazendo esse trabalho de expansão de marca, um belo dia o César e o Will vão fazer um evento em Gramado e me convidam para dar uma mão em tudo e palestrar. E eu abracei a causa como se fosse minha. Mais uma vez, você fazer algo como se fosse seu, mesmo não sendo, né? Sim. E eu me entreguei realmente pro evento deles, foi uma sinergia maravilhosa, foi o primeiro evento. E aí, naquele momento, eles me convidaram para fazer parte, então, do clube de mentoria que eles estavam abrindo o V-Club. E eu confesso, Carla, que eu falei, nossa, mas não, eu não sou mentora, né? Eu não sou mentora. Só que eu já fazia de uma forma informal esse compartilhamento com dicas, tanto de moda como de empreendedorismo, de marca pessoal, de brand, diariamente nas minhas redes sociais. Eu faço isso até hoje. Sim. Então eu produzo esse conteúdo para as pessoas, para as mulheres se inspirarem. E a minha marca já traz muito isso. O nosso slogan fala: encontre o sapato perfeito e corra atrás dos seus sonhos. Então eu sempre estava ali empoderando mulheres a buscar a sua melhor versão. E aí veio esse convite deles. E eu falei, por que não, né? Entrar de cabeça mais uma vez e conseguir, com a minha trajetória, com a minha bagagem, com os meus erros e com os meus acertos, ajudar pessoas a realmente subirem para um próximo nível de evolução. Então esse foi meu último desafio, entrar pro V-Club como mentora. E como está sendo para você? Está sendo maravilhoso. Eu falo que é muito engraçado, que cada vez mais eu entendo que desde lá de trás o propósito era o mesmo. Entende? Sim. Desde lá de trás, quando eu comecei dando laço, quando eu comecei com a roupa de cama, que eu queria que as clientes saíssem felizes, e depois quando eu comecei a vender, a fazer a vitrine, eu gosto de servir. Eu gosto de fazer a diferença na vida do outro. Eu gosto de marcar a vida das pessoas e fazer parte do crescimento dela ou simplesmente da melhoria da vida dela. Eu uso a frase do 1% melhor ao dia, sabe? E eu tenho uma história, Carla, que por muitas vezes ela poderia ter sido muito diferente do que ela foi. Entende? Sim. Poderia ter ido para muitos outros caminhos. Então eu resolvi seguir o caminho da família, o caminho dos princípios, dos valores, da verdade, do trabalho ético. Por várias vezes eu me afastei de pessoas quais não tinham condutas similares às minhas. Então eu falo que tudo que eu tenho hoje, tudo que eu sou, não foi sorte. Não foi sorte, claro, foi bênção de Deus, porque Deus está sempre comigo, mas foram boas escolhas. Então eu gosto de estar presente na vida das pessoas, ajudando e mostrando com que o controle da vida delas está na mão delas e das escolhas que elas fazem, né? Sim. Então é isso. Então hoje eu continuo à frente da Spec Brand, estamos num projeto de expansão, reinventando a marca cada vez. Agora esse ano a gente vai trazer uma super novidade, que é uma novidade assim incrível, que eu ainda não posso contar aqui. Ah, droga! Vai ser assim uma coisa ainda mais incrível para a marca, um trabalho que a gente está fazendo há um ano. Então, é um trabalho incrível. Então, hoje o meu tempo profissional é dividido entre a Spec Brand e as minhas lojistas, que eu faço um trabalho muito especial com as minhas lojistas, como marca nenhuma nunca fez comigo, quando eu era cliente. Então, eu busco todas as dores que eu tinha como lojista e trago como solução. E os meus sócios do V-Club, né? Então, o nosso sócio tem toda a nossa dedicação, nosso tempo, nossa energia, compartilhando com ele sempre os resultados, os insights, todo o trabalho. E eu posso dizer assim que eu nunca trabalhei tanto na minha vida. Quando eu achava que eu já tinha trabalhado, eu descobri que eu trabalho muito mais. Mas eu também nunca tive tão feliz, tão realizada, entende? Tenho certeza que você entende, porque a sua jornada, você também divide essas funções assim com maestria. Divido bastante. Mas eu queria te perguntar, para quem está nos ouvindo, que tiver nessa fase criou a sua marca, teve a coragem para criar a sua marca, mas não está sabendo como expandir. Para pegar algum insight assim, por onde que começa? Para as lojistas, para investidores, fornecedores, quais são as chaves aí para trazer um pouquinho na prática, assim, como que você fez para essa expansão? Na verdade, tem como eu fiz,
como eu poderia ter feito, como eu gostaria de fazer, né? Porque a pessoa que tá começando a marca, eu não consigo dar um caminho exato, porque cada um tá num ponto de partida diferente, né? Então, se você tá começando uma marca muito pequena, com pouco budget, que você não tem, né? Porque isso acontece, na maioria dos casos, na verdade, né? Sim. A pessoa começou, ela não consegue pensar num investimento muito alto, ela não tem um contato direto com o investidor, ela precisa começar ali com as ferramentas que ela tem. Certo. E eu sou essa defensora, tá? Comece com as ferramentas que você tem. Se você esperar o dia perfeito para você começar, a situação perfeita, a sua empresa estar redonda, esquece, amiga, você nunca vai sair do lugar. Vai. Como diz o Rony da Reserva, se você não tiver vergonha de quando você começou, do teu primeiro produto, do teu primeiro serviço, você começou tarde, né? Então, acho que a dica mais valiosa que eu dou, vou falar em 3 pontos, tá? Começou pequeno, sou pequena, não tenho como investir, quero começar ali. Comece com a tua comunidade. Falo que tem muitas pessoas, Carla, que querem simplesmente vender um produto, mas elas não vivem aquele produto. As pessoas precisam olhar pra você e ter clareza do que você vende. Teve uma vez, uma menina chegou pra mim e falou assim: ai, Má, eu olho pra você, eu vejo a Spec Brand, eu olho pra você, eu desejo os seus sapatos, eu queria saber como é que eu posso fazer isso. Eu virei pra ela e falei assim: mas o que você vende? Ela falou assim: ai, eu vendo semijoias. Ela sem brinco na orelha, sem pulseira, sem anel, ela já convivia comigo há uns 2, 3 meses, eu nunca a vi falar sobre os acessórios dela, eu nunca a vi com uma maleta de acessórios. Então tem muita gente que quer vender um negócio pra faturar, mas não quer viver aquilo. O maior segredo hoje de você realmente lançar algo, você tem que viver aquilo. A pessoa tem que olhar pra você e ela tem que saber exatamente o que você faz e o que você vende. Você tem que ser a maior referência daquilo do teu produto. Ótimo. Então você vende semijoia, você tem que estar com a sua semijoia. Seja no grupo da escola das mães, seja no futebol que o marido vai. O marido faz churrasco, vai junto, faz amizade com as pessoas. Você vai no clube jogar beach tênis, faz amizade, marca o cafezinho pra mostrar a semijoia. Você não pode ter vergonha. Tem que usar a semijoia até na padaria, Até na padaria. Você não pode sair da tua casa sem a semijoia. Não, entende? Usa em casa e ainda posta nos stories, Exato, né? exato. Então, assim, ó, eu acho que a sua comunidade, muitas pessoas querem começar e acham que elas têm que começar grande, né? Ou às vezes elas falam assim: nossa, mas eu vou abrir uma live e vão ter 10 pessoas, que mico. Tenta hoje, de 1 minuto pro outro, porque é 1 minuto que você precisa da decisão, de você colocar o celular e ligar ao vivo. Você concorda que é 1 minuto? É. Tenta em 1 minuto bater 10 agendas e colocar 10 pessoas ao mesmo tempo dentro de uma sala pra você mostrar sua semijoia. Não, mais difícil. É mais difícil. Na verdade, então, melhor, é praticamente impossível. É praticamente Você nem impossível. convida ainda. É praticamente impossível. Então, você concorda que é melhor 10 pessoas te assistindo do que nenhuma? Né? Então, você vai dar um presente pra alguém, você vai dar sua semijoia. Você vai fazer sua semijoia. Você vai fazer... Entende? Eu, com os meus sapatos, sempre foi assim. Eu vou dar um presente de aniversário, é óbvio que eu vou dar meu sapato. Eu vim te visitar hoje, eu te dei o quê? Eu podia te dar várias coisas. Ser uma mulher incrível, eu poderia te dar um acessório, eu poderia te dar uma maquiagem, eu poderia... A pessoa sempre vai ganhar o sapato de mim, porque eu tenho que mostrar pra ela que eu acredito que o sapato é o melhor produto que ela tem que ter. Com certeza. É o produto mais especial que ela tem que ter. Eu vou fazer uma festa, eu vou fazer qualquer coisa, eu sempre englobo a minha marca em tudo que eu vou fazer. Então, pra quem tá começando, esse é o primeiro caminho. Tem gente que às vezes tem a mãe da escola que encontra todo dia na escola, nunca comentou com a mãe que vende a tal da semijoia. Eu tô sempre, e uma coisa que é muito engraçada, eu tô sempre elogiando e reparando no calçado das pessoas também. Isso faz parte da minha marca pessoal. As pessoas me encontram e já sabem: nossa, Marília vai reparar no meu sapato. De tanto que elas sabem que eu vivo o sapato. Então isso é muito importante, tá? Viver aquilo. Viver aquilo. Você precisa viver. Você tem que deixar claro para as pessoas o que você faz, quanto você ama e principalmente o quanto você acredita naquilo. Entendeu? Não é sobre vender só pra ganhar dinheiro. Você tem que acreditar, você tem que defender o seu negócio. Isso é muito importante. Ótimo. Aí, segundo ponto, pra uma pessoa que tá ali médio, que já tem um negócio, já tem uma estrutura, certo? Já consegue investir um pouco. Hoje, as redes sociais é a maior ferramenta de alavancagem que você pode ter, sem dúvidas nenhuma. Então, hoje, se eu tô com uma marca, Má, eu consigo investir um pouco, eu quero crescer um pouco mais, você acredita no poder das influenciadoras? Muito. Não é um pouco, é muito. Mas é o seguinte, o que dá trabalho? Você entender qual influenciadora vai falar com a tua comunidade.
Isso é muito importante. Tem pessoas que acham que influenciadora é vendedora. Influenciadora não é vendedora. Influenciadora é propagadora. Ela está expandindo a visibilidade da tua marca. Quem tem que vender é você. Eu já cheguei a fazer, eu trabalhei também como influenciadora, eu já cheguei a fazer trabalhos para marcas que me contrataram para fazer a divulgação e aí não deixaram um time de vendas pronto para receber essa consumidora. Então, me contrataram para fazer o publi no domingo. Elas me pediram para fazer no domingo. Você concorda que tinha que ter gente esperando para receber essa pessoa no domingo? Com certeza. Então foi um péssimo atendimento, congestionou, demoraram dias para responder. Eu cheguei para a marca e falei: eu não faço mais trabalho com você. Porque eu não vou tirar o meu público do conforto dele num domingo para sair do meu perfil, ir até o seu perfil, chamar para comprar um produto e você não atender na hora. Né? Então, a partir do momento que você vai investir em fazer um trabalho de uma influenciadora, o que você tem que ter? Você tem que ter aquele produto em estoque. Você tem que estar com a tua página do Instagram atrativa para chamar aquele cliente para ficar e você tem que ter um time preparado para receber aquela seguidora e tornar aquela seguidora cliente. Né? Então, se eu tô no meio do caminho, eu quero propagar minha marca, as influenciadoras fazem um trabalho incrível, mas desde que seja uma influenciadora que converse com o teu público. Eu lembro que a primeira marca grande que quis me contratar, eu nunca esqueço, era uma marca super conhecida no mercado, mas eles queriam que eu divulgasse comida congelada. Não comida congelada saudável, comida congelada de conservantes. Sim. Eu não como isso. Eu defendo a vida saudável, eu crio meus filhos, eu mostro eu cuidando da minha alimentação, do meu filho. Falei, viu, eu não posso, por dinheiro nenhum, trocar minha credibilidade por isso. Então, se eu divulgasse aquilo, as minhas seguidoras iam ficar em dúvida, elas não iam ficar com vontade de comprar. Nossa, mas a Marília tá divulgando algo tão divergente do que ela fala, não é congruente. Sim. Então, você precisa estudar influenciadoras que realmente defendam a causa do teu produto. Sim. Realmente influenciadoras que aquele público que já acompanha vejam congruência naquilo que ela tá divulgando, tá? Com certeza. E aí, o terceiro ponto, para quem já tá bem estabilizado, para quem pode investir bem, para quem pode, sem dúvidas nenhuma, número 1, e a gente sabe muito bem disso, a ambiência. Pagar para estar dentre as pessoas que estão passos à frente de você, que têm passos à frente de vocês e que possa te conectar em lugares que você não conhece. Então, hoje eu falo, empresários que já estão bem consolidados, eles têm que fazer parte de ecossistemas, de clubes, de mentoria, estar em ambientes com pessoas que tenham visões semelhantes, maiores e que realmente ajudem a encurtar esse processo. Isso você deve concordar comigo sem dúvidas nenhuma, né, Carla? Eu concordo com tudo que você tá falando, mas isso sim. Né? Então, às vezes, é o que eu falo pra pessoa. Às vezes a pessoa não tá nesse momento ainda. Então, ela passa por essas outras jornadas. Sim. Mas o empresário que estiver nos assistindo e que já estiver bem estabilizado profissionalmente, financeiramente, queira um próximo nível, queira uma construção de marca, queira estar, ele precisa estar entre os grandes. A verdade é essa. Né? O ambiente muda a frequência e ter um mentor encurta esse caminho. Na verdade, é uma máquina do tempo, né? Te leva para o futuro muito mais rápido. E tem muitos empresários que não acreditam, tá? Que acham que eles chegam até aqui, eles falam, poxa, mas eu cheguei até aqui sem ninguém. Mas é exatamente isso. Quanto mais você cresce, você chega num ponto profissional, nós estamos nesse ponto, que ali, pra gente conseguir subir, são detalhes. São detalhes. E esses detalhes são muito valiosos. Muito. Então, se você não estiver atenta e não estiver com pessoas que também valorizam esses detalhes, você estagna, você não consegue crescer mais. Exato. Né? Então, são essas minhas 3 dicas. Primeiro ponto, comunidade. Segundo ponto, influência e visibilidade com pessoas certas. Terceiro ponto, ambiência. Porque aí é você que tem que ter a sua virada de chave. É você que tem que estar com pessoas que vão realmente abrir, te alavancar e principalmente, Carla, te inspirar. Porque inspiração é tudo. A partir do momento que tudo vira banal pra você, que nada mais tem graça, que você já conquistou tudo, que tudo tá fácil, se você não tiver pessoas pra te inspirarem, perde um pouco a cor da vida. Não, e você também cai em a armadilha do ego, né? A armadilha de, agora eu não preciso crescer. Vai nessa, vai ficando nessa, que você fica preso, né? Tem uma frase que eu gosto de dizer que a vida é uma escada e a gente tem que estar em constante movimento. Hoje, com a velocidade das coisas, se você não está subindo, você já está descendo. Hoje, você estar parada na escada da vida já é descer. Já é ficar para trás. A gente precisa estar em constante movimento. Não que às vezes a gente precisa descer algum degrau para subir, isso acontece. E eu sou
perita nisso. Às vezes eu entendo, opa, não, deixa eu andar descer pra subir 4 depois. Também entra a humildade, né? De Exatamente. saber que errou, enfim. A gente nunca é bom o suficiente a ponto de não precisar melhorar. E a gente nunca sabe tudo a ponto de não precisar aprender mais. Perfeito. E eu falo que todo esse momento da MLS, da Mentor League Society, trouxe isso ainda pra mim. Porque eu já estava num momento profissional incrível, maravilhoso, qual eu consigo trazer muita bagagem pra quem tá nos degraus abaixo. E eu estou absorvendo e aprendendo a cada dia com as pessoas que estão à nossa frente. Sim, a gente aprende né? muito uns com os outros, mentores. Muito. Às vezes a gente acha que vai entrar para ensinar e você acaba muito mais aprendendo. Então, ter essa humildade de absorver, de falar, não, eu tô aqui para absorver e para depois servir, para depois compartilhar, eu acho que é uma grande vantagem de uma mulher que quer realmente ser uma líder maravilhosa hoje, né? Sim. E líder da sua vida, principalmente, né, cara? Com certeza. Porque antes da gente liderar os outros, a gente tem que liderar as nós mesmos. É o primeiro passo. Você é a sua prioridade, né? É isso. Mas, chegando à reta final... Ai, que nem parece, gente. Não, já tagarelamos um monte. Bom, a gente já teve os 3 insights. Esses finais foi muito bom. Mas... de tudo que você se tornou, né, nessa jornada, de tudo que você serve, vou deixar um insight final assim para a empresária que tá meio perdida, que não sabe para onde vai, que lida com tudo ao mesmo tempo, mãe, empresária, mulher, talvez com aquela autoestima baixa, sabe? O que você traz para ela sair dessa e procurar o próximo passo? Quem sabe de uma ambiência, quem sabe do... Sim. Qual é um insight final que você nos traz? Eu acho que tem uma frase que eu gosto muito de dizer, que a mulher feliz com ela mesma é feliz com o mundo todo. Então, eu acho que a partir do momento que você entender e se sentir responsável, se assumir como responsável da tua vida e das tuas escolhas, sem se vitimizar e sem jogar a culpa no filho, no marido, no mau tempo que tá lá fora, na inflação, na tendência. Você assumir que você quer mudar, que você quer mudar a sua história, que você quer ser feliz para você poder transbordar felicidade para os outros, você vai entender que você é imparável. Porque a verdade é essa. Primeiro a gente faz pela gente, pra gente poder fazer por quem a gente ama, né? Sim. E assim, quando a gente transborda, a gente cria uma corrente que a gente se comunique e a gente inspira outras pessoas. Então, quando você se sente responsável por cuidar dessa corrente, alimentar essa corrente, você começa a entender que você tem um significado diferente nesse mundo. E é muito importante se sentir especial. Porque quando você sente que você é mais uma, que você não tem importância, que você não tem relevância, é mais difícil você ter coragem. Agora, quando você sente que você é especial, que você tá fazendo a diferença nas pessoas que você ama, nas pessoas à sua volta, que as pessoas estão se inspirando na sua coragem, na sua determinação, na sua resiliência, você se sente mais especial e a jornada fica menos dolorida. Sim, com certeza. Eu acho que esse é o caminho, sabe? Você realmente entender a tua força, a tua importância. Eu falo que eu olho para os meus filhos e eles são lindos, saudáveis, maravilhosos, abençoados. Eu falo que eu olho para minha vida, para minha família, para minha saúde. E eu acho que fazer o bem é uma forma de agradecer tudo de bom que acontece para mim. Então, eu acho que as pessoas estão muito focadas no que elas ainda não estão fazendo, no que elas ainda não estão vivendo. A partir do momento que elas olharem para o que elas já têm, para o que elas já vivem, para quem elas são, e querem retribuir para o mundo em forma de bondade, de determinação, de entrega, sabe? Elas vão começar a entender como o papel no mundo delas pode ser muito maior do que elas acham. De servir, né? De servir, realmente de fazer a diferença. Não aceitar ser meia boca, sabe? Carla, água morna não serve nem para chá. A gente tem todos os dias a oportunidade de ser uma água morna, que não serve nem para chá. Água morna, que ali tudo tá bom, não faz nada diferente, não busca nada diferente, não se desafia, não melhora. E a gente tem a oportunidade todos os dias de ser uma pessoa extraordinária. E o extraordinário tá no detalhe. É no detalhe. Sabe? É no detalhe. É na coragem a mais que você tem, é na alegria a mais, é no amor a mais que você coloca, é nos minutos a mais que você se dedica, é nos minutos a menos que você reclama. É no detalhe. Então, entre escolher ser água morna e ser extraordinário, escolha o extraordinário. Prefiro também. extraordinário. Acho que é o meu recado para as mulheres que estão aqui
acompanhando a muito gente. lindo. Você que está nos ouvindo, saiba que você inspira muita gente. Talvez você não saiba disso, mas olha ao seu redor. Tenho certeza que você inspira já muita gente e pode inspirar ainda mais, impactar mais vidas. É isso. Má, obrigada. Imagina, obrigada foi muito você. legal. Nossa, muitos aqui. insights, muito. Que bom, Dá que pra bom. anotar muita coisa com esse, Bom, ouvindo ou assistindo. Então eu quero primeiro agradecer, Marília, pela sua presença, pelo seu tempo, pela sua prioridade de estar aqui hoje. Carlinha, muito obrigada pelo convite. E posso dar um recado final pra mulherada? Claro. Mulherada, a gente tá sempre tendo um banho de informação e conteúdo, né? Sim. Aqui eu imagino vocês escutam a Carla, acompanham, vocês estão sempre recebendo informação. De nada adianta se você não tiver uma ação. Então, escutou, não que você vai sair fazendo tudo que eu fiz, falando pros outros tudo que eu falei, não. Mas assim, ó, escolha uma ação pra você tomar. Sabe, começa hoje, tem o seu dia 1, sabe? Escutou? Não, isso hoje eu vou começar a fazer diferente. Tem o seu dia 1 pra alguma coisa, porque se você começar hoje, amanhã já é um dia menos. Não é verdade? E vai ser 1% melhor todos os dias. 1%. Ó, esqueça essa história de buscar a perfeição, porque ela não existe. Exato. Buscar a perfeição só vai te frustrar. Agora, buscar a evolução é viciante. Então, entre buscar a perfeição e buscar evoluir ali 1% ao dia, fica na evolução, que você vai gostar e o longo prazo sempre vence, você vai começar a colher os bons frutos, tá bom? Nossa, eu amei. Depois eu vou reassistir esse nosso podcast pra anotar todas as dicas e botar meu plano de ação. Ai, show. linda, Foi muito obrigada, bom. viu? Gente, muito obrigada. As redes sociais da Marília vão estar na descrição do Sim, vídeo. serão muito bem-vindas. Vou adorar recebê-las no meu perfil, tá bom? Isso. E não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, comentar, que vai ser muito importante pra nós, né, Má? Ó, e posso dar um desconto especial pro pessoal que te acompanha? Claro. Ó, vou dar o desconto especial de 15% num par da Spec Brand. Se começar a seguir a Spec Brand e for no direct falar, assistir o episódio da Marília através da Carla... Top. Meu time responde, você ganha um cupom especial, que eu não vou falar o cupom aqui, óbvio, tem que ir lá, né? Tá bom. Um cupom especial pro pessoal, pra sua audiência inteira. Nossa, maravilhosa! Eu já vou lá pegar meu cupom também. Vai. Porque eu já amei o sapato. Você já tem o cupom e mais um. Yes. Muito obrigada, gente. Até o próximo episódio do Líder Maravilha. Hoje tivemos Marília Andrioli. Beijo, tchau. Beijo, gente. Yeah!